determinar a estrutura de comunidade. Beleza, acabamos o primeiro tópico. Como é que eu calculo um índice de diversidade? Isso eu vou, não sei se eu vou precisar, mas eu vou puxar essas coisas um pouco mais para cá. Pronto. Como é que eu calculo um índice de diversidade? Usando esse, que é o tal do Shannon, a gente faz o seguinte. Primeira coisa, eu vou mostrar como é que a gente pode calcular passo a passo esse índice aqui. Então, ele funciona assim. Primeira coisa, eu preciso saber quantos indivíduos eu tenho. Aqui eu vou voltar com o nosso 5, tá? Pronto. Quantos indivíduos eu tenho? Então eu vou botar aqui primeiro total. E vou aplicar uma soma. Vejam como ele automaticamente mostra, quando eu começo a escrever, ele mostra tudo que existe soma e me dá uma dica. Eu vou botar aqui o parênteses, então, e vou marcar, fecho parênteses, pronto. Ele está me dizendo que eu tenho 44 indivíduos de 5 espécies. E vou fazer a mesma coisa. Alex, eu preciso reescrever a soma? Nesse caso, não. Eu posso vir aqui, ó, e puxo para cá. Olha que interessante. Aqui, C3, C8. Como eu puxei para cá, ele ficou automaticamente D3, D8. E já somou quantos que eu tenho aqui. Então, veja, apesar de ter uma espécie a menos, eu tenho uma abundância maior do que aqui. É pouca diferença, mas é isso. Bom, primeira coisa que eu preciso para calcular o Shannon, e eu não vou ficar discutindo muito a fórmula dele, mas eu vou construir aqui para vocês, é saber quanto é que cada espécie participa do todo. Qual é o percentual de ocorrência delas? Para isso, eu preciso, igual de novo, vou dividir o número que eu tenho por esse daqui. Opa, aqui, dividido por esse daqui. Veja lá, ele já mostra para mim 0,068 alguma coisa. Ok. O legal aqui é que eu posso dar Enter, ele me mostra o valor. Assim como eu copiei do 44 para o 41, eu também posso fazer. Mas vejam o que acontece. Quando eu faço isso, ele dá que tem divisão por 0. Por quê? Porque agora ele está dividindo o 2 pelo 10. Na verdade, aqui o C4 pelo C10. Vejam aqui. E isso não nos interessa, porque eu quero que ele divida pelo 44. Então, eu quero poder puxar, mas eu quero que o meu 44 fique fixo. Tem um jeito bonito de fazer isso da seguinte forma. Eu venho aqui e digo, eu fixo o 9 desse jeito. Vejam que o número não mudou, mas agora, quando eu puxo isso para baixo, ele me mantém o C9. Manteve o C9, manteve o C9 e assim por diante. Bom, analisando isso aqui rapidamente, como era de se esperar, veja que a espécie com maior percentual de ocorrência é a capivara, que corresponde a 45% do total da população. Em segundo lugar, vem a lebre, com 41% aproximadamente do total da população. Tá certo? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Isso aqui nós vamos chamar de PI. PI 1, ou 1, por quê? Porque é da área 1. E aqui eu vou chamar de PI 2, porque é da área 2. Olha que beleza. Eu vou pegar isso daqui, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Olha o que ele fez. Ele automaticamente, vou marcar para vocês. Ó, pegou o 8 e o 41. E ele, como eu só fixei o 9, quando eu mudei para cá, ele mudou o D também. Então ele continuou fixo. Então vejam só que facilidade.
eu automaticamente consegui fazer, só copiando e colando ele já fez para mim, respeitando a mudança das nossas células. O segundo ponto que tem que ser feito é o leperiano do PI. Isso aqui faz parte da fórmula, tá, gente? Então, assim, não tem... Se a gente entrar... Eu vou fazer uma coisa para vocês. Ctrl N. Índice de Shannon. Tá aqui. Olha só. Opa. Tá aqui. O índice de Shannon. Vamos ver se ele vai abrir rapidinho. Olha aqui. Tá aqui. Eu calculei o PI e agora eu optei por usar o leperiano do PI. Aqui tem log de B. Eu estou usando o log de E, que é o leperiano, sem problema nenhum. E aí depois vocês vão ver que eu vou somar tudo isso, tá bom? É o próximo, é o terceiro passo que a gente vai fazer. Mas assim, essa equação eu posso até fazer o seguinte. Eu vou copiar ela e vou colocar ela aqui para vocês. Pronto. Para que vocês entendam o que nós estamos fazendo. Leperiano. Eu vou pegar, o leperiano é o log de E, né? Então, assim, leperiano. Eu vou colocar, então, igual leperiano do meu, o quê? Do meu PI. PI. Pronto. E copio e jogo para o lado. Já fiz leperiano de PI de 1 e leperiano de PI 2. Toda essa parte matemática vocês não se preocupam que eu não vou cobrar de vocês, tá? É só para que vocês entendam como é que o processo funciona. Agora, se eu quero saber o índice de diversidade de Shannon na área 1 e na área 2, a fórmula, o que nós temos aqui? Veja só, eu já tenho o PI, eu já tenho o leperiano, agora eu preciso ter o PI, estou no lugar errado, PI vezes leperiano de PI 1. E aqui é a mesma coisa. Vamos ver. PI 2. Tá certo? O que eu faço? Igual a PI vezes esse leperiano. Novamente, olha que legal. Puxo esse para cá. E aqui eu posso fazer o nosso último. Obtive os resultados para cada um deles. Agora tem que ser feito o somatório. Eu vou aqui só, podia ter aumentado isso já um pouco antes. Assim, vamos ver. Aqui. Olha só, eu vou pegar esses dois aqui só para não ficarem juntos. Ctrl X, Ctrl V. Vamos lá. Índice. Eu tenho que fazer agora o somatório de 1 até o que eu tenho de riqueza. Qual a riqueza que eu tenho? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Riqueza igual a 5. Aqui eu tenho uma espécie a mais. Riqueza igual a 6. Então eu preciso somar 5 vezes, que são esses 5 valores aqui, e aqui da mesma forma. Vamos lá. Igual a menos, olha o sinalzinho de menos, a soma destes valores aqui. Eu vou até fazer uma coisa diferente.
Eu já vou somar o espaço em branco, que depois eu vou precisar dele. Soma. Não vai mudar agora para nós, no futuro vai ser mais importante. Aqui. Tá? E já vou fazer aqui. Olha aqui. Já fez a soma automática para nós. Tá aqui. Bom, vamos analisar isso aqui um pouco então. Olha só. Como nós tínhamos previsto, a espécie que tem a área que tem espécies dominantes teve um índice de diversidade menor, enquanto que a área que teve coisas mais homogêneas, ou número de espécies mais homogêneos, teve um índice maior. Vamos ver o que acontece se, por exemplo, veja, talvez em algum momento alguém pensou, mas é porque essa daqui ficou menor, porque ela na verdade tem uma espécie a menos. Vamos incluir ela aqui, e essa é uma das vantagens legais de mexer com a planilha desse jeito, é que eu fazendo essa mudança, ele automaticamente vai me fazer mudanças também nos meus dados. Olha só, se eu botar aqui 5, o que ele faz? Aqui ele já mexeu, veja. Aqui ele não mexeu porque nós não tínhamos feito. Eu vou puxar esse para cá. E esse eu vou puxar para cá. Olha aqui. Mesmo assim, mesmo ele estando agora com 6 espécies, o índice de diversidade dele foi menor do que esse. E isso se intensifica diretamente, por exemplo, se eu fizer isso daqui. Eu tenho uma espécie mais dominante ainda. Se eu tiver altamente dominante, olha lá o que acontece. Então, com isso a gente mostra que aqui não interfere, né? Apesar de eu ter mudado ali para 6, isso não muda no nosso cálculo, tá? Então veja, você ter uma equitatividade aqui vai ser melhor para o seu índice de diversidade do que qualquer outra coisa. Vamos imaginar, vamos voltar aqui para o nosso 20 e eu vou melhorar isso daqui. Olha só, se eu colocar 20, 20, 20, 20, 20, vocês estão vendo o quanto que isso influencia? Se você tem tudo, você tem um índice maior. Então, o índice de Shannon, ele considera esse aspecto, a distribuição que você tem entre a equitatividade e também a riqueza. Então, ou seja, você está ponderando isso dentro da sua análise, porque você tem aqui que varia de 1 até a sua riqueza máxima. Tá? Voltando todos eles, isso é legal, né? Porque assim ele já muda, olha só. 40, vou botar para 20. Temos a nossa análise. Então, com isso, vocês conseguem entender, vamos lá, o que é uma estrutura de comunidade, a gente viu no gráfico. Como calcular o índice de diversidade, está aqui. Esse é só um deles, tá, gente? Existem dezenas de índices de diversidade. E você pode comparar duas áreas para entender qual delas é mais diversa. Essa é uma análise básica que você faz, que todo mundo que trabalha com ecologia de comunidades acaba fazendo em algum momento. Tá certo? Então tá. Valeu. Bom, vocês já viram então agora estrutura de comunidade, já aprenderam a fazer o cálculo, a planilha inclusive do cálculo eu vou deixar disponível para vocês, está disponível aí, vocês podem copiar se vocês quiserem, vocês não vão conseguir editar ela diretamente, mas vocês podem copiar ela para vocês, tá certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre relações harmônicas.